Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Irmãs, hoje nós daremos início ao nosso segundo trimestre de 2020. No entanto, a gente já vai começar um pouquinho atrasado, né? A gente vai começar da lição de número 2. E é bem verdade que teria sido muito mais importante, interessante, se nós tivéssemos tido a aula de número 1, né? Pois era uma aula introdutória, mas nem por isso a gente vai deixar de aprender na sequência, né? Então vamos lá. Hoje a nossa aula é a lição de número 2, que traz como título a sublimidade das bênçãos espirituais. Sublimidade quer dizer algo grandioso, algo excelente, é aquilo que se aproxima do divino. Até porque sublimidade das bênçãos espirituais não poderia vir de outra pessoa a não ser do divino, né? Então, a gente vai agora, de princípio, vou só passar aqui para as irmãs a leitura bíblica em classe, que está em Efésios, capítulo 1, versículo 3, 4, depois pula para o 9 e vai até o 14. Nós não vamos fazer essa leitura aqui no vídeo, por quê? Porque vai ficar muito extenso esse vídeo, né? A gente já vai entrar na introdução, mas antes de tudo eu quero dizer às irmãs que é uma lição não tão fácil de compreensão, porém não impossível que aprendamos, né? Então vamos aqui na introdução, que diz assim: nesta lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais a seus escolhidos. Eu queria já que as irmãs destacassem aí a palavra escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. De princípio, irmãs, a gente já vai observando aqui que nós fomos escolhidos. Como a gente sempre fala a esse respeito na escola bíblica, a queda do homem não pegou Deus de surpresa, né? Nós sabemos disso. Então, desde o princípio que Deus, ele já sabia que o homem ia cair. Ele sabia que o homem ia pecar. E aqui o comentarista, ele já diz que desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída, né? Então, já era plano de Deus a restauração da humanidade caída. Por isso que na carta o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério, que estivera oculto desde todos os tempos, né? Mistério esse que estivera oculto desde todos os tempos, esse mistério é Jesus, né? É a palavra, é aquilo que nos alcançou. Não que houvéssemos em nós merecimentos, né? Mas aprove a Deus nos resgatar. E aqui na continuação diz que ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Então aqui na introdução nós já aprendemos que nós fomos escolhidos, e pelo fato de sermos escolhidos, não nos dá o direito de achar que porque Deus nos escolheu, nós seremos uma vez salvo e salvo para sempre. Não. Deus nos escolheu, mas Ele colocou metas a ser cumpridas, né? A gente observa que quando nós escolhemos alguém, digamos que nós escolhemos o prefeito, nós vamos eleger, né? Para que faça uma boa representação do nosso município, da nossa região. Mas se isso não for feito da parte dele, existem metas, existem métodos
que os faz ser lançado fora. Nós escolhemos, mas existe o impeachment, existem, né, outro tipo de ações que os governos maiores que ele podem fazer e podem ser retirados. Então, o fato de termos sido escolhidos não nos dá o direito de acharmos que somos escolhidos e que não vamos perder a posição. Não, a gente pode perder sim a posição. Que Deus nos guarde que isso nos aconteça. Aqui no primeiro tópico, diz assim: a nova posição em Cristo. No passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Irmãos, eu fiquei assim impactada quando eu li esse pequeno trecho, porque a nova posição do homem que saiu de uma situação de condenado para salvo. E isso é maravilhoso, né? Isso é algo que nós só podemos mesmo louvar a Deus, exaltar o seu nome, o nome de Jesus Cristo, por uma bênção tão maravilhosa que foi nos concedido, de nos tirar da posição de condenados e trazer para uma condenação, aliás, para uma posição de salvo, né? E isso só crente crê. Louvado seja Deus. Aqui no primeiro subtópico diz assim: a doxologia. A doxologia. Após expor os versículos de abertura da Epístola 1, e verso 1 e 2, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de textos que se caracterizam pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Ele começa pela frase: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, onde bendito significa digno de louvor. O apóstolo dá sequência até o versículo 14, por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Nesse trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão, né? Para louvor e glória da sua graça, ou para louvor da sua glória, aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo, uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de Jesus, seu Filho. Irmãos, a doxologia nada mais é do que um hino de louvor a Deus. A doxologia é uma explosão de glória, né? É quando nós começamos a olhar para alguém que nos faz tão bem, que nos dá motivos para que exploda de dentro de nós uma exaltação para aquela pessoa. Como, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele olhou para a pessoa de Jesus e, reconhecendo as suas muitas bênçãos vindas dele, né, para nós, para ele, apóstolo Paulo, e ele reconheceu, ele disse, olha, ele sentiu vontade de dizer para Jesus o quão bondoso ele era, quão bondoso ele é, porque diante de uma revelação daquilo que ele estava fazendo, ele sentiu vontade de dizer tudo aquilo que ele era realmente. Se nós formos observarmos Romanos, capítulo 11, versículo do 33 ao 36, vamos lá, as irmãs podem acompanhar aí, irmãs. Romanos, capítulo de número 11, versículo do 33 ao 36, que nos diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente.
Então a gente vê aqui uma explosão de glória, né? Onde o apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, quem foi que compreendeu o Senhor? Ele estava dizendo, em outras palavras, ele estava dizendo assim, olha, quem era capaz de compreender a Deus? Quem era capaz de lhe dar conselhos? Quem foi capaz de lhe dar o primeiro presente para que depois ele nos recompensasse com essas bênçãos maravilhosas que já vão ser citadas aqui? Então ele olhou para a grandeza de Deus, viu que não havia em nós nenhum merecimento, assim como nele, apóstolo Paulo, e ele reconheceu que tudo isso era bondade de Deus para com o homem que havia pecado, o homem que estava caído. E ele reconheceu que nada havia feito, assim como nós também precisamos reconhecer isso, não há nada em nós que venha recompensar a Deus para que Ele possa nos resgatar, para que Ele possa nos alcançar e nos dar tantas bênçãos maravilhosas, assim como Ele tem feito até hoje, né? Então, irmãs, aqui já na doxologia, a gente já aprendeu, né? Que doxologia é um hino de louvor, é um cântico, onde é expressado a grandeza de Deus, onde é expressado a bondade de Deus que nos alcançou sem nós merecermos, né? E isso é maravilhoso, porque Deus olhou para nós e Ele não viu em nós algo que fosse recompensado para Ele. Nós não fizemos nada para merecer essa bondade tão maravilhosa do Senhor para conosco. Então vamos aqui ao segundo subtópico. Aqui nós vimos a doxologia, né, que é esse louvor, essa exaltação do apóstolo Paulo para com Deus, para com Jesus, né, que é o mistério que estava oculto desde o começo, né, desde o princípio. E agora nós vamos ver as bênçãos espirituais, que diz assim, as bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios 1, capítulo 1, versículo 13 ao 14. Quando nós vamos fazer essa leitura, irmãs, nós vemos presentes de muito boa qualidade, porque Deus, quando Ele dá o presente, Ele dá um presente de boa qualidade, né? Ele não dá um presente qualquer. E olhando as bênçãos espirituais, veremos que grandes coisas fez o Senhor por nós. Muitas maravilhas. Uma delas, que está escrita já aqui, bênçãos aqui tais como Deus nos elegeu. A gente viu logo lá atrás que nós fomos escolhidos, né? Agora Ele nos elege para sermos santos. Vou voltar a falar no prefeito novamente. Nós escolhemos e nós elegemos. Para quê? Nós fomos escolhidos e elegidos para sermos santos. Nós escolhemos o prefeito da nossa cidade para que faça um bom trabalho. Porém, isso não garante que ele vai ser prefeito por longos dias. Por quê? Porque nós escolhemos, mas o seu trabalho é que vai dizer se ele vai permanecer ou não. Quando ele nos escolheu, ele nos elegeu para sermos santos. Quando ele nos elegeu, ele predestinou-nos para sermos filhos. Ele, irmãs, nós vamos ter que ter muita cautela quando nós lermos essa palavra predestinou. Por quê? Porque muitos acreditam, há quem acredita que nós fomos predestinados e com isso nós podemos dizer que somos uma vez salvo para sempre. Não, não é nada disso. Predestinou, predestino.
Digamos que eu sou pré-diabética. Eu sou diabética? Não, eu não sou. Eu sou pré. Se eu continuar, eu vou ser diabética. Então, Deus, ele nos predestinou para sermos filhos. Só que quando ele nos predestina, ele traça caminhos, né? Ele planeja caminhos para que andemos nesse caminho até chegar ao destino, né? O pré-destino de Deus era que fôssemos filhos. Porém, existe um caminho a percorrer até chegar ao destino, tá certo? Então, não vamos em nenhum momento achar que uma vez salvos para sempre. Não, viu? Nós fomos predestinados para sermos filhos. Isso está no versículo 5. E com isso ele nos fez agradável para si, remiu-nos por meio do sangue de Cristo, acolheu-nos por sua vontade redentora. Ele nos remiu, ele nos comprou, né? Ele nos trouxe de volta. Nós havíamos perdido a oportunidade de estarmos com ele e ficamos presos. E com isso foi preciso ele nos remir. Então ele nos remiu e com isso ele nos deu essa remissão por meio do sangue de Cristo, né? Não foi por uma coisa qualquer. Então foi pelo sangue de Cristo, ele acolheu-nos por sua vontade redentora, revelou-nos a sua palavra da verdade e selou-nos com o Espírito Santo o Espírito Santo da promessa. Ainda garantiu a validade da promessa, né? Tais bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção do Filho, que a realizou, e do Espírito Santo, que garante, né? Então Deus, ele fez assim a obra completa, né? Vamos ver aqui uma referência que está escrita em Colossenses, capítulo de número 2, versículo do 14 ao 17, que nos diz assim, vamos ver do 13. Vocês estavam mortos em pecados e seus desejos pecaminosos ainda não tinham sido afastados. Então ele deu-lhes participação na própria vida de Cristo, porque lhes perdoou todos os pecados. Olha o porquê. E apagou as acusações confirmadas que havia contra vocês, a lista dos mandamentos aos quais vocês não tinham obedecido, tornando essa lista de pecados, ele a destruiu, pregando-a na cruz de Cristo. Então, irmãos, deste modo, ele venceu os governos e autoridades espirituais do mal e exibiu publicamente ao mundo inteiro o triunfo de Cristo na cruz, onde foram tirados todos os seus pecados. Portanto, que ninguém censure vocês por aquilo que comem ou bebem, ou por não comemorar as festas religiosas ou as cerimônias da luta do sábado. Então, irmãos, que ninguém com as nossas ações, né, a gente venha esquecer o tamanho do preço que foi pago por nós e que a gente nunca volte, né, a ser escravo do homem, né, que o homem tenha de que nos acusar, mas que a gente sempre venha ver que nós fomos comprados por um bom preço, um preço muito, muito caro, muito caro. E diz aqui que ele revelou-nos a palavra da verdade e selou-nos com o Espírito Santo. Irmãs, sobre esse selo, eu gostaria muito que existe ainda ensinamentos, algumas pessoas eu ainda vejo alguém falando que o selo é o batismo com o Espírito Santo, e não é. O selo não é o batismo com o Espírito Santo. Então, o selo, todo homem que se rende, que aceita Jesus como Salvador e Senhor da sua alma, da sua vida, ele recebe o selo no dia da conversão. Isso nós podemos ver em João, capítulo de número 20.
os versículos a partir do 19, que diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: Paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhe: Recebei o Espírito Santo. Olha, esse recebei o Espírito Santo foi dado aos discípulos no dia da sua ressurreição, né? Quer dizer, o batismo com o Espírito Santo, ele só veio 37 dias depois de Jesus ter havido dado o Espírito Santo aos discípulos. Então, esse selo nós recebemos no momento do batismo, aliás, no momento da conversão, viu? Batismo com o Espírito Santo é outra coisa e nós sabemos que é, né? Então, irmãs, nós chegamos a uma conclusão de que as bênçãos espirituais nos tiraram de uma posição, como a gente já falou, de condenado, né, para salvo. Que essas bênçãos nos alcançaram não porque havia em nós alguma bondade, né, alguma coisa que nós pudéssemos dar para Deus e Ele se sentir na obrigação de nos devolver essas bênçãos, que é o selo, que é o penhor, que é nos remir, é predestinar, é eleger, é escolher. Não, nada fizemos para merecer isso tudo, né? Então foi só bondade de Deus, foi pela graça de Deus. Então agora nós vamos ao subtópico de número 3, que diz assim: a nova condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual a partir de sua pessoa e a obra realizada no Calvário. Relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo, isto é, o oposto da antiga vida em Adão, escravizada pelo pecado. Deste modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo e por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos de Deus, né? Então, irmãs, nossa nova condição, né? Nós saímos de uma condição de mortos, de pessoas falidas, e viemos para uma condição maravilhosa que o Senhor nos colocou, né? Vamos conferir aí o que está escrito em 1 Coríntios 6:20. 1 Coríntios 6:20 diz assim: porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus, né? Nós vemos aqui que houve relaciona-se em nossa experiência com a conversão a Ele. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo. Então, existe algo em nós, irmãs, que muitas pessoas não compreendem, porque só vai compreender quem, na verdade, serve ao mesmo Deus, né? Se nós andássemos assim como o mundo anda, não tínhamos diferença, né? Então não podiam ver Cristo em nós, não podiam ver a nossa nova condição, né? Saímos de uma vida de escravos e passamos a ser filhos. O mundo não compreende isso, irmãos, e nem vai compreender nunca, né?
não vai compreender nunca. Portanto, irmãs, glorifiquemos a Deus nesse nosso corpo. Viu? 1 Coríntios 6, 7 e 23. Ora, quanto... Desculpa, eu acho que eu coloquei aqui errado. Aqui, 7:23, que diz assim, de 1 Coríntios, que diz: fostes comprados por bom preço, não vos façais servo dos homens, né? Quantas pessoas, irmãos, não valorizam o preço que foi pago na cruz, né? Danificam aquilo que Deus comprou por um preço tão caro, né? Um preço tão maravilhoso que ninguém tinha condição. Era um valor tão alto que nós não tínhamos condição de pagar. Ainda que pudéssemos cumprir toda a lei, né? Se falhássemos em um só mandamento, toda a lei já estava perdida em nós. Então, quando Deus olhou para nós, Ele olhou foi com misericórdia. Não que nós tivéssemos algo para lhe recompensar, né? Então, irmãs, este foi o nosso primeiro ponto. E se tiverem alguma dúvida, as irmãs podem nos procurar aqui no grupo, viu? E nós estamos aqui e vamos tentar tirar essa dúvida. Que Deus em Cristo possa nos abençoar. E daqui a pouquinho segue o segundo ponto.